Pé no Mundo apresenta Silvio Alves Júnior. Seu texto, Minimalismo. Minimalismo, um novo olhar sobre o mundo. Viver com menos. Chegou a hora de romper alguns paradigmas. O que é minimalismo? Segundo o dicionário, minimalismo significa o princípio de reduzir ao mínimo o emprego de elementos ou recursos. No século XX, o movimento minimalista começou com uma base de contracultura, como uma forma de expressar-se na arte com o uso de poucos recursos. Porém, foi no século XXI, talvez frente a todas as necessidades e todas as truculências que o mundo moderno nos expôs, que o minimalismo, como estilo de vida, surgiu e passou a ser seguido. Ou seja, ser um minimalista ou viver em um mundo minimalista é uma busca em nossas vidas sobre como encontrar uma maneira de viver com menos. Como desprender-se deste sistema de consumismo desmedido que nos é inserido à força dia após dia em nossas mentes e em nossas vidas. Existe uma frase do grandioso Charles Bukowski que me tocou muito quando eu li a primeira vez, que eu me chamo de pergunta que abre a tampa da mente e que deixo logo aqui abaixo registrado para que você possa ler, questionar, refletir qual seria a sua resposta ou até mesmo iniciar uma busca por uma resposta. Caso você veja um cenário como o mesmo que passou para mim, onde eu simplesmente não sabia responder. Vamos lá. Você consegue se lembrar de quem você realmente era na sua essência antes que o mundo lhe dissesse como você deveria ser? O que faz um minimalista? Existem muitos tópicos do qual podemos falar sobre como se tornar um minimalista, simplificando ao máximo da sua vida, suas necessidades, sejam elas de consumo, sejam elas conceituais. Mas eu diria que o tópico mais importante antes de seguir a esse áudio é compreender que todo radicalismo, seja para qual lado ele tenda, é ruim. Não existem verdades absolutas nesse mundo e todos os dias estamos aprendendo novas lições. Ser um minimalista não era abrir fogo contra o sistema financeiro, contra o sistema capitalista. Longe disso. Ser um minimalista é compreender que um melhor entendimento de sua relação de consumo eliminará falsas algemas que te prendiam a rotinas ou obrigações às quais você de verdade não necessitava estar atado. Ou talvez você descubra que na verdade nunca esteve realmente atado. Ser um minimalista não é renunciar a tudo e viver de luz meditando em isolamento absoluto do mundo. Embora eu tenha profundo respeito e admiração por indivíduos que alcançaram este nível de nirvana. Para mim, o minimalismo iniciou de forma natural e um pouco por necessidade e foi adaptando-se gradualmente em minha vida. Há cerca de 3 anos, em abril de 2017, iniciei um empreendimento fora do Brasil, uma série de startups em diversos países que eu já sabia que me levariam para muitos destinos e me dariam muito trabalho. Nesses 3 anos, minha esposa e eu vivemos em mais ou menos 12 casas diferentes. Passamos por 4 países, tivemos muitas mudanças, viagens de avião, monta tudo, desmonta tudo, enfim. Estamos vivendo uma aventura incrível, uma experiência única. O fato de contar um pouco deste detalhe é para exemplificar como que a própria necessidade nos fez optar pelo minimalismo. A cada mudança que fazíamos, percebíamos a quantidade de coisas que não usávamos, a quantidade de coisas que por puro ego emocional a um objeto ou algo nos fazia acumular, as inúmeras pilhas e pilhas de roupas e calçados que íamos amontoando e separando para doação. A cada mudança deixávamos um pedaço de nós, até que passamos a perceber que o nós sempre nos acompanhava e o que deixamos em cada país era um sobrepeso que não cabia dentro da conchinha do nosso caracol. E o mais gostoso, descobrimos que ao doar tudo aquilo que não se fazia mais necessário, fazia com que a energia boa de cada objeto circulasse, habitasse lares de pessoas que necessitavam, que vestiam pessoas que sorriam com aquelas peças novas de vestuários ou calçados. Percebemos ali que nada mais era do que uma troca com o universo.
desapegando do desnecessário, doando amor e recebendo muita gratidão. Vou citar agora alguns itens que foram aprendizados, que nos ajudaram muito nessa caminhada. E novamente repito, o radicalismo não é o melhor caminho e não existe conceito de certo ou errado. Desprenda-se e ouça o seu interior. Sinta dentro de ti o que dá vontade de fazer e decida por onde começar. Coragem igual a despertar igual a primeiro passo. O grande despertar, este grande chamado, se você está sentindo isso ao ouvir este áudio, é o primeiro grande passo. Ser leve, desprender das coisas materiais, das visões de posse e consumo, é sem dúvida o grande primeiro passo. Dizem que para ser um minimalista é necessário ter muita força, mas eu digo que esse cordão umbilical invisível que nos ata e nos impede de desprender e provar a leveza e a liberdade da vida minimalista, na verdade não existe. Ao cortar o cordão umbilical, ele percebeu que nunca existiu cordão algum e voou livre o seu mais ousado e lindo voo. Ao desatar-se, ele então percebeu que nunca esteve atado. Menos coisas, menos posses. Você pode iniciar de duas maneiras. Você pode iniciar de algumas maneiras. 1. Livre-se do que você não usa. Não precisa. Gosto muito de abrir meu guarda-roupa e olhar para tudo. Tudo aquilo que nos últimos 6 meses eu não toquei. Não usei, não tem sentido continuar ali. Energia parada, contida. Separe tudo e doe. Não importa para quem, desde que você sinta que a energia que ali estava parada vai circular. E o mais gostoso é que ao colocar aquela energia em desprender e doar, surgirão automaticamente pessoas necessitando, amizades incríveis que serão feitas, é o universo conspirando a seu favor. 2. Faça limpezas assim de tempos em tempos no seu guarda-roupa, no armário da sala, do quarto, da cozinha, do banheiro, na sua garagem, por aí vai. 3. Não acumule mais. De nada adianta limpar o seu guarda-roupa e passar o próximo final de semana no shopping comprando tudo novamente. Não é algo difícil de fazer. Passe a compreender que muito do desejo de consumir, comprar e possuir que nós sentimos não nos pertence. Lembre-se da pergunta abridora de mentes. Em suma, siga consumindo, mas consuma aquilo que realmente é necessário. O sistema financeiro e capitalista que vivemos hoje necessita sim de consumo, dessa troca de um bem financeiro por um serviço ou um bem de consumo. E não há nada de mal em consumir. A única questão aqui é de consumir o que realmente é necessário ou que te faz bem no espírito. 4. E último, pergunte-se, realmente necessito disso? Vou usar? Estou apenas seguindo o instinto de comprar? Estou usando o consumo como mecanismo para minimizar um outro problema que talvez eu tenha? Por estar triste, ansioso, magoado? Não tenho nada em minha casa que substitua isso? Menos despesas fixas, menos dívidas. Vivemos em uma sociedade onde as instituições financeiras, a propaganda, o desejo de posse e as facilidades de crédito nos são oferecidas diariamente, com o objetivo de nos fazer ter o que não precisamos e adquirir aquilo que não podemos pagar imediatamente, gerando então um débito, uma dívida a prazo sobre algo desnecessário. O sistema financeiro hoje sobrevive e depende do débito. Então, mais e mais somos instruídos, incentivados, empurrados para o desejo de consumo a prazo. E isso, ao final, nos gera um resultado que indiretamente nos escraviza, nos prende, o qual chamamos de custo fixo elevado. Pergunte-se, quanto tempo faz que você não olha o detalhe de um extrato completo mensal do seu banco e do seu cartão de crédito? Analise e conheça bem suas despesas antes de mais nada. Se você sentar com calma, com uma calculadora, um lápis e boa vontade, conseguirá identificar quais são os custos fixos desnecessários que você agregou às suas contas. Seja um serviço, seja um bem comprado a prazo, identifique esses itens, decida quais aqueles que você vai cortar pela raiz, quais aqueles que você quer reduzir e quais aqueles que você deve manter e por quê. Após suas conclusões, tire do papel e do planejamento e parta literalmente para a ação. Passe a mão no telefone, ligue e cancele os serviços, entre nos websites e cancele online.
você vai perceber como tentam nos dificultar o caminho de cortar as despesas, mas não desista! Cortar despesas desnecessárias não é tão difícil quanto parece. Revisite esta prática de tempos em tempos. Veja se você não agregou algo desnecessário ou se ainda mais alguma coisa a ser cortada. Melhorar a maneira como você gasta o seu dinheiro. O mundo necessita de consumo para fazer com que a economia possa girar. Isso é fato. Se todos parássemos de consumir, o sistema atual entraria em colapso. E a questão aqui novamente não é criticar o sistema atual ou tentar mudar, mas apenas como viver de forma mais consciente nesse modelo, o que se pode chamar de capitalismo consciente. Onde aplicar o seu dinheiro? Onde realmente são necessários os gastos? Pense, analise. Alimentação, serviços, bens de consumo que te agregam, que são partes de um conceito mais minimalista e principalmente que a cadeia de produção desses itens também seja menos agressiva ao meio ambiente, ao mundo como um todo, que não vinha da exploração desenfreada de recursos naturais ou de seres humanos. Sem radicalismo, é possível identificar meios de viver melhor e consumir melhor. Melhor educação financeira. Educação financeira, economia, macroeconomia, sustentabilidade são ciências que deveriam fazer parte da grade curricular de qualquer escola, desde o ensino primário até o universitário. Não é tão complicado como parece compreender as relações de economia, de produção e consumo. Na verdade, é como se o mundo desejasse que você não tivesse esse conhecimento. Mas como diz um grande amigo que tenho, o conhecimento está ali, na nuvem, disponível para todos, basta acessá-lo. Pois bem, se não nos ensinaram isto de maneira mais fácil e simples desde pequenos na escola, não significa que nós não podemos aprender agora, depois de crescidos, não é? Conhecer um pouco sobre como cuidar do seu dinheiro, como organizar melhor suas finanças, existe muito conteúdo disponível na web, alguns gratuitos ou através de consultorias que nos ajudam muito a entender um pouco para tomar nossas próprias decisões. Ter um conhecimento mínimo neste aspecto te dá maior clareza para entender e montar um plano sobre como economizar, sobre como gastar melhor, sobre ser mais responsável com o dinheiro que todos ganhamos através de muito suor. Vida feita de experiências. Há algum tempo conheci um instrutor de paraquedismo, Sangue, da queda livre de paraquedismo de Boituva, que me falou algo que me marcou muito. Meu amigo, caixão não tem gavetas. Não cabe nada dentro dele. Não tem espaço para mais nada, a não ser seu próprio corpo sem vida. Cerca de 1 ano depois, ele veio a falecer em um acidente de paraquedismo. Porém, quando eu soube da notícia pelos telejornais, ao invés de tristeza, senti que ele havia deixado esse mundo pleno, cheio de boas recordações, de boas experiências. Sangue, muito obrigado por sua contribuição em vida para com a minha pessoa. Será lembrado eternamente e espero que esta mensagem possa um dia chegar ao Rodrão e sua equipe incrível de paraquedismo ou a família do Sangue. As melhores coisas do mundo não são coisas. Deixa essa frase e um convite a refletir, pois desse mundo não levamos nada, a não ser boas lembranças e experiências que vivemos. Novamente, minimalismo não é um convite para viver de luz, é um convite para consumir conscientemente. Tente, na maior parte das vezes, aplicar o conceito de compre experiências, não compre coisas. Coisas envelhecem, ficam neste mundo, não cabem no caixão. Enquanto a experiência se leva para sempre por toda a nossa existência. E para ter boas experiências, você não precisa de muito. Existem experiências únicas guardadas em minha memória de uma tarde com a família, com a esposa, com as pessoas que amo, sem gastar 1 centavo por isto. Ser feliz é muito mais simples do que imaginamos. Sabe aquela sensação que gostaríamos de congelar o mundo? De tão bom que está o momento? Pois é, um pouco disso que o minimalismo nos convida a refletir. Nas recomendações minimalistas que vou citar, há uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho sobre felicidade, que vale muito a pena investir um tempo, pois ser feliz é muito mais simples do que parece. A felicidade reside na morada da simplicidade. Recomendações minimalistas. Primeira, Netflix. Minimalism, a documentary about the important things. Minimalismo, um documentário sobre
Coisas Importantes, com Joshua Fields, Milburn e Ryan Nicodemus. 2. Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, um livro do escritor John Crocker, que posteriormente inspirou um filme dirigido por Sean Penn, baseado nas viagens de Christopher McCandless através da América do Norte e sua vida passada no deserto do Alasca no início da década de 1990. Recomendo a leitura do livro primeiro, para depois ver o filme. Ambos são fantásticos. 3. Blog e diversos materiais do profissional de marketing, fundador do Minimus Life, amante de hábitos minimalistas Bruno de Souza. Um lindo material com muita informação útil, de qualidade, que pode te ajudar a abrir mais horizontes para esse conteúdo. Minimus.life. 4. Livros minimalistas. Arrume sua casa, arrume sua vida, Marie Kondo. O movimento Slow, Carl Honoré. Regras simples, Donald Su. Preparar, apontar, mudar. O poder do simples. Minimalism, Live a Mango Life, Joshua Fields Milburn, Ryan Nicodemus, os mesmos do documentário do Netflix citado. Essencialismo, Greg McElroy. Menos é mais, Francine J. Por uma vida mais simples, André Calduro. 5. Mais alguns documentários, além dos já citados. The True Cost, o verdadeiro custo da moda. Tighten Up with Marie Kondo. Tiny House Nation. No Impact Man. My Stuff. E por fim, educação financeira, organização e planejamento pessoal. Recomendo muito o trabalho da querida amiga Luciana Nardini com a Inassessoria em pessoas.com.br, que possui um trabalho muito focado em apoiar as pessoas em desenhar, planejar e alcançar seus objetivos pessoais ou empresariais. A Luciana também participa de um hub de assessoria e suporte a startups para que você pense em começar enxuto, simples e eficaz o seu negócio. squadmentors.com.br. E é isso, pessoal. Silvio Alves Júnior, Pé no Mundo. Espero que tenham gostado do tema e que o texto possa trazer um pouco de paz interior e ajudá-los a tomar sua direção. Viva intensamente, viva intencionalmente. Pé no Mundo.